Debe cantalas. Urabe cantalas. Debe cantas. Em nome de Jesus Cristo. Debe cantalas. Amém. Pode sentar. Segunda Coríntios. Segunda Coríntios 5:18 diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Meus irmãos, a Bíblia diz que tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Tudo que você tem, tudo que você pode ser, ou que possa vir a alcançar, vai prover de Deus. Porque Deus reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, por meio de Jesus. E nos deu o ministério da reconciliação. Diz assim: reconciliação. Sabe o que é o ministério da reconciliação? O ministério da reconciliação é a capacidade de transformar inimigos de Deus em amigos de Deus. É a capacidade de trazer a Deus aqueles que estavam longe. A Bíblia diz, Colossenses 1:22, que Ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte na cruz, para nos apresentar a Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, Deus faz uma reconciliação com você. Então você passa a ser santo, inculpável e irrepreensível. E este é o ministério da reconciliação. Deus entregou a você algo muito importante, que ele fala no 19 assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Sabe o que é a palavra de reconciliação? É igual palavra profética, onde a sua palavra tem a capacidade de reconciliar a Deus. Ou seja,
A sua palavra é carregada de poder de Deus para transformar a vida dos pecadores, a vida daquelas pessoas que estão distantes de Deus. Então, você foi um homem, uma mulher escolhida por Deus para ser o representante legal do reino dos céus aqui na terra. E ele fala no versículo 20, que de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. E embaixador é um diplomata representante de mais alto grau elevado do Estado. Ou seja, você foi feito embaixador de Deus. Uma pessoa escolhida para representar o reino de Deus na sua totalidade. É como se Deus entregasse nas tuas mãos a força, o poder, a autoridade de fazer aqui na terra acontecer as coisas previstas no céu. Através de você, Deus traz a sua glória, o seu poder, a sua graça aqui na terra. Por isso que a igreja é a embaixada de Deus aqui na terra. É a representatividade do poder de Deus, do reino de Deus aqui na terra. E veja, que a Bíblia diz que Jesus não conheceu o pecado, e Ele fez pecado por nós. E muitas pessoas pensam assim, mas eu sou pecador, eu não consigo fazer nada, eu sou fraco. Enquanto todo o tempo, Deus diz ao contrário. Que Ele não levou em conta os seus pecados, não é? Não imputou aos homens as suas transgressões, porque se Deus imputasse a nós as nossas transgressões, ninguém seria salvo. Mas Jesus não veio aqui condenar ninguém. Jesus veio aqui salvar as pessoas. E Ele criou uma forma disso acontecer. Ele mandou Jesus. Jesus fez a sua obra aqui na terra. Mas Jesus voltou para o céu. E aí Deus deixou você. A Bíblia diz que a uns concedeu os dons de profeta, né? Outros de evangelista, outros de apóstolo, outros de mestres, né? Os dons são diversos, operação de milagres, dom de línguas e outros mais, não é? Para que o Espírito Santo faz isso? Para fazer a obra de Deus aqui na terra. Por que você veio aqui hoje? Qual é o significado da sua presença aqui hoje? Você veio aqui porque você entende que aqui é a casa de Deus, não é? E que Deus fala através dos seus homens, não é? Não é assim? Então, você vê Jesus aonde? Vê Jesus no homem de Deus, não vê? E isso é bom. Porque é assim que Deus nos ensina. É para isso que Deus coloca pastores, mestres, bispos e diáconos e outras mais. É para isso mesmo que serve. Porque eles são homens de Deus, mulheres de Deus, usadas por Deus para abençoar a igreja. Mas quando Deus fala de embaixada, quando Deus fala de santidade, inculpabilidade, Deus não diz só a esses homens, mas Deus estende a todos. Então, quando você pensar em embaixada de Deus,
você tem que pensar que você é a embaixada de Deus. Você é a embaixada de Deus. Você é o representante de mais alto grau colocado do reino dos céus aqui para representar o reino de Deus lá. Muitas pessoas não conseguem ver isso. Mas a gente, quando conhece Jesus pela primeira vez, a gente é muito bom, né? E a gente começa a ver Jesus sempre nos homens de Deus, né? A gente tem um problema, vai procurar os homens de Deus, glória a Deus por isso, e é para isso que a gente está aqui, para abençoar o povo, para ser usado por Deus para abençoar a igreja. E depois a gente começa a ver Jesus como? Na palavra de Deus. Então a gente começa a orar e ler e procurar aonde Deus nos ensina as coisas, porque a gente vê Jesus na sua palavra. Mas só que só isso não basta. Nós precisamos crescer espiritualmente. Quando você vai para a escola, ninguém entra numa faculdade de cara. Entra. Ninguém chega direto a uma faculdade de engenharia, daí um ano já sai formado engenheiro. É assim? Não. Você entra no ensino fundamental, nos primórdios da literatura, do conhecimento. Os fundamentos da linguagem, os fundamentos da matemática. E assim, você começa a aprender coisas muito simples, mas que são verdades. E que vão te servir para a sua vida toda. Como base para tudo. E da mesma forma é o reino de Deus. Da mesma forma. Porque Deus fala que somos na qualidade de cooperadores com Ele. Você fala assim, olha, eu sou cooperador de Deus? Sou. Então, para isso que eu preciso crescer. E como é que nós crescemos? É como a escola. Você aprende os fundamentos e vai aprendendo. Vai aprendendo com uma diferença. Na escola você tem professores que vão te ensinando a você subir no grau de aprendizado. A igreja também tem os estudos bíblicos, tem a oração, tem uma série de coisas, mas só isso não basta. Porque você, por mais que exista mecanismos que Deus criou na sua igreja para abençoar os irmãos, se os irmãos não tiverem comunhão com Deus e não buscar a força e o poder de Deus, nada acontece. Quem quer ser um embaixador de Deus? Isso é bom, porque Deus quer que todo mundo represente-o aqui na terra. Muitas pessoas desanimam. A Bíblia fala que eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Há tempo para tudo. Quando você vai a Deus, Deus te ouve. Mas Deus tem os seus planos. Na Bíblia, a gente vê que Deus faz tudo a nosso favor. Deus destrói o valente, coloca os nossos inimigos debaixo dos nossos pés, mas é no tempo dele. E se a gente não entender isso, a gente pode ficar frustrado. Porque às vezes a gente pensa que conseguir as coisas de Deus é como carregar num botão uma lâmpada. Aperta-se, tum, tem a luz. E muitas vezes acontece o acender da luz no reino espiritual, mas aqui só vai manifestar quando for a hora de Deus, que é perfeita. Você precisa aprender a ser um ministro de Deus aqui na terra. A igreja grava todas as pregações, tem uma série de livros. Para quê? Para que as pessoas adquiram isso e passem a ouvir, a ouvir,
a ouvir, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 1 João 5,4 diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé, ninguém vai vencer nada. Mas se você é nascido de Deus, você tem que vencer o mundo. Então, como que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para ser um embaixador de Deus? Eu preciso buscar isso de Deus. Jeremias 29:3 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo coração. Diz assim para o seu irmão: você é um ministro de Deus. Você é cooperador do reino dos céus. Mas para isso nós precisamos crescer e começar a ver Jesus em nós mesmos. Sabe o que vai acontecer quando você começar a ver Jesus em você mesmo? E quando eu digo você mesmo, não é o ato de você ser Deus, mas o fato de você saber o que está escrito lá em Efésios 1:17. Ilumina os olhos do meu coração para saber qual é a esperança do meu chamamento e quais são as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos, né? E qual a suprema grandeza do seu poder para com nós, os que cremos, né? É isso. Qual o tamanho do seu poder que o Senhor colocou em mim? Paulo falava. É isso, é você dizer assim: não, Deus está comigo. Deus esteve com Daniel, Deus era amigo de Daniel, era amigo de Sadraque, Mesaque e Abednego, então Deus também é meu amigo. E se Ele livrou eles da fornalha ardente de fogo, Ele também vai me livrar. Se Ele deu vitória ao povo, retirando do Egito e levando ele na terra prometida, então Deus também vai me dar a minha terra prometida. Nós precisamos buscar de Deus o que Ele tem verdadeiramente para nós. Anseiar pelas coisas de Deus, pelo poder e pela unção de Deus. Deus quer que você venha à casa dEle. Quer que você venha aos seus profetas. E que busque ajuda, sim. Mas quer também que você cresça e que você comece a usar o poder que Ele colocou dentro da sua vida. Quando você pensa em embaixada, e você explana isso para as coisas que existem nesse mundo, como por exemplo a embaixada de outro país, colocada aqui neste. Então você começa a entender a comparação que Paulo faz. Porque uma embaixada de um país aqui no nosso é um pedaço daquele país colocado aqui, no meio das nossas terras, das nossas leis, mas que não trabalha dentro da lei do país onde se encontra, mas sim na lei do país do qual ela representa. É você, assim, mesma forma. Enquanto o mundo tem crise, você não opera nas leis da economia da crise, você opera nas leis de Deus. Enquanto o mundo anda, perder emprego e as coisas diminuindo e piorando, você não vai viver nisso, porque a Bíblia diz, em Romanos 8:37, que em todas as coisas você é mais que vencedor. Salmo 91 diz que caia 1.000 ao seu lado, 10 à sua direita, 10.000 você não vai ser atingido. Então, apesar de você estar no Brasil, apesar de ser um cidadão brasileiro, você não é brasileiro mais, você é cidadão do reino dos céus. Então você não tem a obrigação de operar nas leis deste país, mas sim operar nas leis do reino dos céus. E você precisa aprender a ver isso. A meditar, a encher o seu coração dessa forma. Porque quando o diabo trouxer os problemas,
Quando o mundo quiser te mostrar ao contrário, você vai lembrar de onde é o seu lugar. Quem é que você representa? E qual é o tamanho da força do poder que Deus colocou no seu coração? É dessa forma que os servos de Deus fazem para curar os enfermos, por exemplo. Você já viu? Quem já orou para um enfermo e ele ficou curado? Levanta a mão. Então, quando você estende a mão para o enfermo e ora e põe a mão e diz: enfermo, fica curado no nome de Jesus. Você está exercendo o poder que Deus te deu. Você está executando a obra que Deus colocou nas suas mãos. Acontece que a gente geralmente anda 99% do tempo como brasileiro e 1% como cidadão do reino dos céus. Mas a partir de hoje você vai ser ao contrário. Você vai ser o cidadão do reino dos céus e de vez em quando vai ser um brasileiro, né? Quando for trabalhar é brasileiro, assim, não é assim? Você não precisa concordar com a miséria do mundo, com as desgraças que Satanás tem trazido e afligido o povo. Você tem que olhar para Jesus. Lembrar de quem você é. Hoje me perguntaram assim, escuta, eu estava passando do lado e eu percebi que alguém estava falando de política, alguns homens me perguntaram assim, escuta, o que é que você acha? Qual é a solução para o Brasil? Eu falei, a solução para o Brasil é a 2 Crônicas 7,14. E ele olhou para mim, Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A solução para o Brasil é essa. A solução do Brasil está em nós, não está nesses políticos, nem em ninguém, não. Porque somos nós é que vamos trazer o poder de Deus aqui na terra para mudar esse mundo. É por causa de você e de mim e de todos nós que a misericórdia de Deus está sobre a terra. Porque pecado como existe hoje a gente nunca viu, né? Não se vê. Antigamente não era assim. Hoje o pecado é absurdo. Se distorce tudo que é da vontade de Deus. Você olha tudo que é os princípios de Deus, as pessoas parecem que têm prazer de fazer o contrário. Mas foi para isso que Deus nos colocou aqui. Para mudar o mundo, para mudar as situações e livrar as pessoas do inferno. É através de nós que a sabedoria de Deus é revelada aos homens. A Bíblia diz, confia no Senhor e estareis seguros. Confia nos seus profetas e prosperareis. Quando a gente fala assim, você vai prosperar, você vai ser transformado, você vai ser abençoado, e você vai ganhar dinheiro, e você vai ser a luz do mundo. A gente simplesmente, Deus diz a você aquilo que Deus fala, porque está escrito na palavra dele. Eu geralmente faço isso, eu gravo, tenho pregações gravadas em casa, de homens de Deus, aquelas que eu já ouvi, temos aqui várias. E de vez em quando eu fico ouvindo, para me lembrar quem é que eu sou em Cristo. Porque quando você sai de casa, a televisão te diz que você é derrotado. Os teus colegas de trabalho dizem que você vai fazer as coisas, mas não vai dar em nada. Parece que o diabo gosta de andar junto com os filhos de Deus, né? Ele gosta de trazer notícia ruim, gosta de trazer tudo quanto é coisa ruim, ele quer trazer para a gente. Para quê? Para que você concorde com aquilo. Então esqueça da promessa, esqueça que você não opera nas leis desse país.
Você opera nas leis do reino de Deus. Efésios, abre lá. Efésios 3:10. Efésios 3:10 diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor, para que pela igreja. Quem é a igreja? Nós somos a igreja de Deus. E nós vamos manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Deus colocou a sabedoria dele em nós. Somos nós que temos o Espírito Santo de Deus. É com nós que ele fala. Somos nós que vamos manifestar ao mundo o poder de Deus. Deus tem um plano para todo mundo, sabia? Deus não tem plano de ninguém esquentar a cadeira de igreja, não. Se hoje você não faz nada para Deus, então você precisa perguntar a Deus qual é a vontade dele na sua vida. Tem pessoa que fala assim, mas não tem lugar para mim no louvor. Não tem lugar para mim, não sei o quê. Não. Meu irmão, servir a Deus não é só vir aqui, não. Aqui é fácil servir a Deus. A igreja é cheia de unção, a gente louva, o poder de Deus vem aqui, glória a Deus, né? Mas quando falam de fazer a obra de Deus, é lá fora. Você trabalha? Você tem que pensar assim, este é o local onde Deus me colocou, para que eu traga até aqui o poder dele. É fazer manifestar a multiforme sabedoria de Deus, aqui aonde eu estou. Então tem que dizer assim, Senhor, me dá sabedoria, ilumina os olhos do meu coração, para que eu saiba qual é a esperança do meu chamamento. Paulo falava assim, né? Tá, espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria para agir, revelação para saber as coisas que ele precisava fazer, as coisas que iam acontecer. Me revela a esperança do meu chamado. O Senhor quer que eu faça o quê? Tudo que você fizer que estiver dentro da vontade de Deus vai dar certo. Eu digo assim, olha, o difícil é a gente saber às vezes qual que é a vontade de Deus, né? Esse que é o difícil. Porque quando a gente sabe que a vontade de Deus é aquilo ali, acabou. Pode os outros achar ruim, pode cair o mundo, a gente não dá nem aí. Vamos fazer o que Deus mandou e acabou. Porque a gente sabe que se eu fizer o que Deus manda, é o que vai dar resultado. É o que vai funcionar. Então você deve orar assim. Senhor, dá-me espírito de sabedoria e de revelação. Revela ao meu coração qual é a esperança do meu chamado. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor tem para mim? E no 23, abre lá. E pôs todas as coisas, o 22, debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O qual é o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus vai encher você com a plenitude dele. Deus vai encher você com o poder dele. Para você fazer a obra dele aqui na terra. Essa noite Deus quer que você ore assim.
Dá-me espírito de sabedoria e de revelação. Faz-me ver, Senhor, essa plenitude do seu poder que está em mim. Mostra para mim qual é a tua vontade. Vamos ficar de pé. Levanta sua mão direita, fecha os teus olhos. Nessa noite você vai orar assim. Senhor Deus, revela a mim, Pai, qual é a sua vontade. Coloca as instruções no meu coração. Faz-me entender claramente qual é o mistério da sua vontade. Dá-me espírito de sabedoria e de revelação. Faz-me ver o tamanho do seu poder que o Senhor colocou em mim. Faz-me entender essa plenitude do teu poder. Xerebecanta labarras, xerebarras. Que labassure becanta labassure berras. Rurebecanta labassure becanta labarras. E labaceira becanta labaxere becantas. Herabassure becanta labaxire de becanta labas. De becanta labarras. Você vai manifestar o poder de Deus aqui na terra. Deus quer que você seja um homem ativo no seu trabalho, na sua casa, na sua família. E o Espírito Santo, quando você estiver nesses locais, o Espírito Santo vai fazer você entender isso. Você, quando o Espírito Santo tocar no seu coração, você vai se lembrar dessa palavra de hoje. E você vai falar: Senhor, mostra para mim o que o Senhor quer que eu faça aqui. Porque eu não quero ser um cristão que esquenta banco de igreja, não. E eu não vou ser assim. Eu vou ser seu servo verdadeiro, aonde quer que o Senhor esteja. Aonde quer que o Senhor me mande, aonde quer que eu possa ir ou passar, eu vou estar dentro da sua vontade. E Deus vai tocar no seu coração, à medida que você estiver trabalhando. Porque Ele tem feito isso comigo. Às vezes eu estou nos locais e de repente vem o Espírito Santo, toca no meu coração e fala assim, e eu falo: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui? Aqui, o que eu estou fazendo aqui? E às vezes Deus dá estratégias para nós. E as pessoas que estão ao nosso redor, de repente você nem entende nada, mas aí você diz. Sabe o que acontece? O melhor é a gente ser servo de Deus. E de repente você olha ao lado, a pessoa está do seu lado e fica te ouvindo. Você às vezes não entende o plano de Deus. Mas se você obedece o que o Espírito Santo fala, então você começa a ver os resultados que o poder de Deus na sua vida produz. E é para isso que Deus te chama. Para você andar guiado por Ele. Para nós deixarmos de ser simplesmente pessoas que estão trabalhando e passarmos a ser servos verdadeiros de Deus. Olhe, escuta o que eu te digo. E toda a igreja. Melhor que vim para receber é ser e fazer. Vocês são. Só não fazem, porque não sabem. Como ele falou. Que a igreja, vocês, é o Moisés de hoje. É o Paulo de ontem. A igreja primitiva, vocês são a igreja dos últimos dias. O tempo de Deus com você é hoje. E é amanhã. Então vocês que estão aqui,
A única coisa que eu vou te dizer, não é que eu vou orar para você, te informar. O Espírito de Deus está aqui em você. E você Ele está agora aqui nesta igreja, cada um de nós, capacitando com a unção dele, a sua vida andar. Para saber o que é que você é com ele, o que ele é com você, qual o propósito dele. Ele quer fazer o quê através de você, deste mundo. Deus está aqui. Tem muitos aqui que estão sendo curados de enfermidade. Tem uns que têm dor de coluna, está saindo agora. Tem outros que estão achando que está com depressão. Você não tem depressão. Deus está libertando agora. Deus está fazendo o poder dele agora se manifestar aqui. Eu estou te falando e Deus confirma a palavra. Sabe por quê? Porque ela não tem acepção de pessoa, nem de igreja. Deus confirmou a palavra dele na igreja dos primeiros dias, confirmando com sinais de prodígio. Nós, igreja dos últimos tempos, ele faz a mesma coisa. Como ele falou, você precisa saber quem você é. Mas saber Jesus em você. Jesus está em cada um de vocês. A hora que você começar a ver assim, você vai falar: Espírito Santo, usa-me, manifesta ao mundo, para que as pessoas vejam Deus e creem em Jesus Cristo, que está aqui agora. O poder do céu está aqui na terra, é isso que está pregando aí por si. Que o poder de Deus está aqui. Você não é um coitado, não. Você é um homem que Deus escolheu para ele habitar na terra. Naquela época tinha tabernáculo. Deus mandava uma tenda aqui na terra. Hoje não. Você é o tabernáculo de Deus. Você é o templo de Deus. Deus habita em você. Não é possível que um homem onde Deus habita é derrotado. Não tem isso. Não existe isso. O seu homem está aqui dentro. Nós temos uma capa, corpo. Mas temos alma e sentimento. Basta isso. Sentimento para me saber que eu tenho valor para Deus. Você é um homem valorizado por Deus. Homem e mulher. Portanto, Deus está fazendo aqui. E cada um de vocês não vão ficar do jeito que vocês estão. Não. Seu corpo não é seu. É templo do Espírito que Ele escolheu. Eu sei que muitos vêm à igreja para receber, quer largar de fumar, eu quero uma casa nova, eu quero isso, eu quero aquilo. Gente, você não vem aqui para isso. Você vem aqui para nós estarmos juntos. E Deus te falar para você que você é, embora uma nova, não vim demais, mas você já é uma pessoa escolhida por Deus, viu? Que você pode falar e a palavra dele ele vai pôr na sua boca e vai ser com o poder dele, não seu. Cada um aqui é assim. Nós estamos aqui porque família é bom. E eu gosto que meus filhos, e eles fazem isso. Toda semana esteve comigo. E meus filhos, netos, que é família. Deus quer que a família dele, que somos nós, estejamos reunidos toda semana. Ele vai, assim como meus filhos, almoçam, jantam, comem, dormem, descansam. Deus vai cada um de nós alimentar, descansar, derramar poder. Portanto, você tem poder na sua vida. Em nome de Jesus. Deus já te abençoou.
importante é passar aqui sentando. Pode. E Deus está a sua vida. Apenas começa a fazer, basta isso. Ama as pessoas e fala e faz. Em nome de Jesus Cristo.